Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para dar aí, né? Deixar vocês atentos a tudo que aconteceu nessa tarde aí rubro-negra, no dia a dia do Flamengo, da seleção. Vamos estar falando aí, né, que o Dorival é o bola da vez para estar assumindo a seleção aí na hora agora pós-Tite aí. A gente sabe que o Tite sairá da seleção após a Copa aí no Catar, né? E o Dorival aí, né, que segundo informações aí, ele é a bola da vez para assumir a seleção aí. Também vamos estar falando do que o pai do Gerson, o senhor Marcão, pai empresário, falou, né? E que história é essa do João Gomes realizando um sonho aí, indo parar na Premier League, galera? Tá atento aí nesses assuntos aí que borbulharam aí, né, a respeito do nosso Mengão. E o meia que negociou com o Flamengo na última janela aí de transferência, renovou o contrato aí por mais 2 anos com a equipe europeia. Então, Flamengo aí, né, que não pagou o pedido e agora não terá como trazer esse jogador. Então, vamos estar começando a falar aqui. Mas antes, pedir a você que não é inscrito no canal, botãozinho vermelho debaixo do vídeo, dá aquela moral e fortalece no like. E também faça seu cadastro na Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, e apoiador aqui no canal Jorginho Só Flamengo. Ou você aponta a tela do seu celular para o QR Code na tela, ou então faça seu cadastro no link fixado no primeiro comentário abaixo do vídeo. Então, vamos lá, né? A gente sabe que o Dorival Júnior não, o nosso presidente Rodolfo Landim, fala da tratativa com o Gerson agora. Depois que o nosso presidente Rodolfo Landim fez esfriar um pouco a movimentação de um possível retorno do volante Gerson ao Flamengo, né? Ele que foi entrevistado no dia do aniversário do Flamengo pela ESPN, né? E o Marcão, o pai do jogador, né, falou em um cenário bem contrário do que o Landim falou, né? Ele que estava em entrevista no canal Barbaridade, Marcão garantiu que irá fechar a terceira negociação do filho, destacando que o retorno ao time da Gávea é a vontade do atleta e isso vai acontecer, né? Então a gente tem que aguardar aí, como a gente sabe aí já teve proposta e contraproposta, né? E o posicionamento de Marcão foi dado horas depois que o Landim classifica as tratativas pela volta do atleta como muito difícil, se não impossível, tendo em vista a disparidade dos valores pedidos pelo Olympique de Marseille para negociar, né? Em entrevista recente dada ao mesmo dia, o mandatário aí, né, do Flamengo, o presidente do time francês, Pablo Longoria, também confirmou que está em conversa com o Flamengo. Caso não haja acordo entre as partes, o Gerson terá que se reapresentar ao clube europeu no dia 30 de novembro. A gente sabe que o Flamengo deseja pagar 9,5 milhões pelo passe do jogador e o abatimento no valor restante para receber do Olympique. E na contraproposta, o Olympique quer 13,5 milhões, mais o abatimento do restante da dívida aí que tem entre os clubes, que foi quando comprou o Gerson lá em 2019. Então vamos aguardar mais capítulos aí. Amanhã pela manhã trazeremos novas informações, né? E vamos estar falando aí, né, do João Gomes aí, né, que revelou qual será seu próximo passo na carreira após Flamengo. Ele que foi um dos grandes jogadores dessa temporada aí, João Gomes, é muito querido por nós torcedores, né? Nessa quarta-feira, ele que está aproveitando aí a boa relação com a nação, ele abriu uma caixinha de pergunta para responder os fãs através de uma das redes sociais, né? E uma das questões de camisa 35, né? Em qual liga europeia deseja atuar na carreira? Abre aspas, João Gomes respondeu: eu sonho em jogar em várias ligas europeias, mas é a Premier League, é a que mais assisto e é a mais competitiva. O meu grande sonho é jogar a Premier League. Espero conseguir realizá-lo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Destacou o nosso Pitbull do Ninho aí, né? E a gente aqui, né, que apura Flamengo todos os dias, né, destaca aí, né, que João Gomes, para o João Gomes conseguir realizar esse sonho, não deve ser uma missão tão difícil assim, né? Porque com as boas atuações na temporada aí, né, pelo Flamengo, o nosso volante já despertou interesse de times ingleses como Manchester United, Liverpool. Além desses clubes, ainda
O João Gomes é monitorado pelo Real Madrid, o Bayer Leverkusen, né? Mas lembrando aí que o contrato, calma aí, não é que ele vai para a Premier League já em 2023, aí, calma aí, galera, calma aí. Mesmo aí, né, com essa expectativa dele de jogar a Premier League, né, realizar um sonho, ele teve o contrato renovado até 2027. E ele que segue fazendo parte do plantel do Flamengo aí para 2023. Porém, a gente sabe aí que é difícil aí, né? E o Flamengo já se prepara para receber grandes assédios aí, né? Em cima do nosso volante na próxima janela de transferência, que será aberta em janeiro. E com a expectativa aí, né, de que o Flamengo receba uma proposta de grandes clubes europeus. Diante disso, a venda de João Gomes não será destacada ainda no ano de 2023. Ele que atualmente custa 20 milhões de euros, né? Na temporada 2022, pelo Flamengo, o atleta que atuou 64 partidas, marcou 2 gols e deu 2 assistências. É o nosso Pitbull querendo ir para a Premier League aí, né? E o Flamengo tinha que jogar mais acima essa multa rescisória aí. Ah, vamos lá, né? Trocar de assunto aí, galera. Mas antes aí, pô, perguntar, você se inscreveu no canal? Deixou o like, fortaleceu? Depois, no final do vídeo, deixa um comentário aí também, respondendo aí, né, sobre os assuntos debatidos aqui no nosso vídeo da tarde. E como eu falei, né, o Meia que negociou com o Flamengo na última janela de transferência, renovou com o seu clube europeu, trata-se de Wallace, galera, que na janela de transferência internacional deste meio do ano, né, o Flamengo negociou com a Udinese a contratação do volante Wallace, né, e na época o volante brasileiro chegou a demonstrar vontade de atuar aqui pelo Flamengo, e o impasse entre os clubes não conseguiu ser sancionado, né? O Flamengo que aceitava pagar 6 milhões de euros pela compra do jogador, né? Ele que tem 25 anos, mas a Udinese foi firme na pedida aí dos 10 milhões de euros para liberar o jogador. E ainda tinha um impasse que a gente tinha aqui, o Andréas Pereira ainda, aqui nessa situação também de 10 a 12 milhões, né? Mas agora próximo da próxima janela, o clube italiano se adiantou com o atleta e renovou seu vínculo. E o novo contrato tem a duração de vencimento até julho de 2026. Ele que colocou nas redes sociais lá da Udinese, né? A renovação de contrato aí do volante Wallace, né? Mas o Flamengo aí, né, que vai ao mercado em breve buscando por um volante, porque a gente já sabe que teve a saída do Diego Ribas, que encerrou sua carreira, e as frequentes convocações de Vidal e Pulgar, a equipe vai possuir apenas João Gomes e Thiago Maia. João Gomes também que pede passagem na seleção brasileira aí. Foi até citado na lista dos 55 aí, né, pré-convocados para a seleção, com opção, mas vale lembrar que o mais jovem tem sofrido e o constante assédio, né, dos europeus aí em cima do João Gomes. Então, tem que ficar de olho aí, ele que já falou aí que deseja jogar também a Premier League, vamos ficar de olho aí, né? E vamos estar falando aí do Dorival Júnior sendo a bola da vez para assumir a seleção. Galera, não é bem assim. A gente sabe aí que o Tite já falou que não vai continuar na seleção após a Copa do Mundo. E um diretor da CBF, Francisco Novoleto Neto, né, vice-presidente de futebol da CBF, que participou de um programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal, né, na manhã de hoje, em uma frase durante o programa, acabou sendo descontextualizada e gerando essa confusão, né? O perfil oficial da rádio, no Twitter, publicou um Twitter com um recorte da participação do dirigente em um trecho sobre Dorival Júnior, que é o atual técnico do Flamengo, renovou por 2 períodos aí, tem um gatilho ali que pode encerrar em 2023, mas vamos lá. Com a frase, é o bola da vez para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo no Catar. No entanto, a ideia não foi bem assim. O técnico Argel Fuchs, que também participava da conversa sobre quem assumirá o cargo aí do Tite após o Mundial, disse: nesse momento eu vejo Mano Menezes, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, e teve um momento em que estava bem cotado o Cuca. Também já teve seu momento aí, né? E ele reconhece, mas esse momento acho que o Mano tem uma condição melhor que o Renato e um pouco melhor do que o Cuca. Agora, o Dorival é o cara da CBF, afirmou a Gil.
uma bola da vez, questionou o Francisco. E a bola da vez, digamos assim, mas na minha opinião, não levaria o Abel Ferreira, acrescentou o treinador. Então, foi apenas um trecho, né, das conversas aí, né, que se encaixou o a bola da vez com o nome de Dorival Júnior. Então, ficar tranquilo, Dorival Júnior tá tranquilo aí, mas a gente tem que aguardar, né, que a gente não sabe como é que vai ficar o técnico que vai assumir a seleção e o Dorival, que é um dos cotados aí, né? E lembrando que a seleção cogitou o Guardiola, mas pelo alto salário que o técnico recebe, pediu para assumir a seleção, ficaria fora de cogitação. Cara, uma curiosidade, não sei se vocês já repararam, a gente já sabe aí que o Daniel Alves deu 2 carrinhos, um no Pedro, um no Rafinha. O Neymar teve uma dividida com o Alex Telles, que o Alex Telles levou a pior, saiu mancando. O Bruno Guimarães também tem uma dividida com o Fabinho. O Alex Santos também teve uma dividida com o Éder Militão nos treinamentos da seleção em Turim, né? Essas divididas duras aí, né? Sei que é comum durante os treinamentos dos clubes, da seleção, mas viraram assunto aí, né, nesse início de preparação, o que muita gente às vezes passa até despercebido, né? É que o treinador mantém um padrão que trouxe de experiência nos tempos de clube. Que o grupo de jogadores da seleção, se repara só todo mundo de meia curta, né? Eles treinam sem caneleira. Galera, é sem caneleira aí, né? Uma prática que pode ser estranha, né? Para quem vê, mas é comum nos treinos da seleção desde 2015. E a gente sabe aí que o treinamento aí o bicho pega, né? Como a gente já viu aí, falamos aí dos militão, né? E o bicho pega. E o Tite fala que é tudo 100% leal, né? Desde a época do Corinthians. Subiu uma musiquinha aqui. Deixa eu ver de onde que. Que o bicho pega, né? Desde a da época de Corinthians. Mas é tudo legal. Desde a época de Corinthians na Europa, treinamos assim. Também isso te dá consciência de ser leal, de não dar o bote quando está atrasado e ajuda bastante. Por isso, treinamos sem caneleiras de proteção. Relatou o zagueiro Marquinhos aí, que falou que lá é normal, né? Mas coisa estranha, né? Galera. Agora vamos estar falando do nosso joia da base aí que vai entrar em campo daqui a pouco, né? Que é o nosso Matheus França aí, né? Que um clube inglês demonstrou interesse na contratação dele, do nosso joia da base, né? Essa é nossa joia da base rubro-negra que faz sucesso aí no futebol europeu, sabendo da qualidade os nossos cria da base, que já fazem sucesso lá no futebol europeu, né? Sabendo dessa qualidade técnica, os jovens são formados pelo Flamengo, um time da Premier League demonstrou interesse em um dos garotos do Ninho. De acordo com o periódico britânico Daily Mail, o Crystal Palace, o mesmo aí do John Textor do Botafogo aí, entrou em contato com o Flamengo pela contratação do novo jovem Matheus França, de 18 anos, e o clube em questão, que está em 11º colocado no campeonato inglês, caso consiga em frente, caso siga em frente pela contratação ainda, o Crystal Palace teria que desembolsar um valor aí de 87 milhões de euros aí, né? Falou da multa rescisória do atleta com o Flamengo, e se concretizar a transação, seria a maior venda da história do clube da Gávea aí, né? E vale destacar que os outros clubes também estão de olho nele, que é o Real Madrid, com quem o Flamengo tem uma boa relação, que já demonstra também demonstra interesse na contratação do nosso jovem de categoria de base, né? E nesse momento aí, né, o nosso jovem Matheus França, assim como o Vitor Hugo, eles não entraram de férias, a dupla foi convocada juntamente com o goleiro, né, do Flamengo, da categoria de base aí, para a seleção brasileira sub-20, que entrará em campo nesta quinta-feira, logo daqui a pouco aí, né, num preparativo aí para o torneio sul-americano da Conmebol em 2023, né? E o treinador aí, Ramon Menezes, que entra em campo aí contra o Chile nesta quinta-feira, melhor dizendo, às 19 horas, no Estádio Municipal de La Pintana, em Santiago. E será o primeiro de 2 encontros agendados aí, né, com os donos da casa. Então, daqui a pouco
tem Brasil em campo, né, que é a seleção sub-20, terá jogador do Flamengo aí, né? Então vamos lá, né? Ficar atento aí, deve ser divulgar pela CBF TV no YouTube esse jogo aí, vamos assistir aí, dar uma moral para os nossos cria da base aí do Flamengo, tamo junto. E antes de encerrar aí, né, vamos falar do embate aí da renovação do Rodinei com o Flamengo, né, porque o Rodinei fez exigências ao Flamengo para renovar, mas o rubro-negro não cedeu, porque a gente sabe que na última semana a gente conquistamos o título da Copa do Brasil, Libertadores, em ambas as finais o Rodinei foi peça importante, diante do Corinthians, que ele bateu o último pênalti, que assegurou o nosso quarto título nacional, né, da competição nacional, que é a Copa do Brasil, já contra o Atlético Paranaense. Ele que participou diretamente da jogada que terminou com o gol do Gabigol, e dado este contexto, a torcida aí que fez um apelo nas arquibancadas para que o jogador renovasse seu contrato aí, porém, nos bastidores, uma exigência do próprio Rodinei impediu que a negociação tivesse um final feliz, galera. Isso porque os dirigentes do Flamengo fizeram uma proposta para uma renovação de uma única temporada, só até o dezembro de 2023. Mas Rodinei exigiu que o novo contrato tivesse pelo menos 2 anos de duração, ou seja, terminasse em 2024. E ao receber a tal exigência, o departamento de futebol do Flamengo entendeu que não seria vantajoso renovar por 2 anos. Portanto, Rodinei, de momento, não irá continuar no Flamengo para 2023. Então, galera, botãozinho vermelho debaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like, faça seu cadastro na Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Aqui, opa, do lado de cada vídeo aqui, né? Tá o QR Code aí, né? Ou então, clique no link abaixo do primeiro comentário fixado aí abaixo do vídeo. Tamo junto, nação. Jorginho, só Flamengo.